Olá, queridos amigos. Hoje, dia 29 de junho, um dia então que muitas pessoas no Brasil param para lembrar então de Pedro, o apóstolo Pedro, São Pedro, Nada mais propício e pertinente do que nós pararmos alguns minutos justamente para meditarmos na pessoa, na vida, nos escritos também do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é um dos personagens da Bíblia que mais me encanta. É difícil escolher qual é o personagem preferido da Escritura, mas sem dúvida Pedro está em um dos que mais me impacta e um dos que eu mais tomo como referência na minha vida. E eu queria compartilhar com você rapidamente, em poucos minutos, um desafio que Pedro traz para a minha vida e que certamente esse desafio deve ser para a vida de todos nós. O apóstolo Pedro, o pastor Pedro, ele foi um homem que a graça de Deus alcançou. E quando a graça do Senhor alcançou o apóstolo Pedro, você sabe, ele foi chamado por Jesus, ele era um pescador de peixes e Jesus chamou ele para ser um pescador de homens, alguém que o Senhor iria usar para alcançar outras pessoas. E Pedro, aquele homem simples que trabalhava em pescaria, ele então sai ali daquele barco, deixa as suas redes e então segue a Jesus. Pedro é um homem que passa ali 3 anos e meio vivendo ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus. E uma das coisas que mais me impacta na vida de Pedro, e que eu acho que isso foi um grande encorajamento para a minha vida e para a sua vida, é justamente esse aspecto da vida de Pedro. Pedro foi um homem que buscou conhecer o Senhor Jesus. Ao ser desafiado a seguir Jesus, Pedro deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Durante a vida e ministério de Jesus, Pedro errou várias vezes. Jesus teve que repreender Pedro várias e várias vezes. Mas os pecados ou as dificuldades da vida do apóstolo Pedro nunca o impediram de se aproximar do Senhor. Pelo contrário, Pedro errava, mas Pedro logo depois se aproximava do Senhor. E isso é tão importante porque Pedro teve uma vida de crescimento e aproximação do Senhor. Pedro hoje está no céu, na presença de Deus. A sua alma está diante do Senhor. Mas enquanto Pedro esteve nesta vida, Pedro foi um homem que, desde o dia em que ele decidiu seguir Jesus, em que Jesus o chamou e ele então seguiu Jesus, ele então passou por um processo de crescimento, de aproximação de Deus. E para mim, esse é um dos aspectos mais importantes e mais exemplares da vida de Pedro. Eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Pedro, ele foi usado por Deus para fazer grandes coisas. E uma delas foi então ele ser instrumento de Deus para escrever 2 cartas da Escritura do Novo Testamento. E eu queria então rapidamente, nesse dia que se lembra, São Pedro, eu queria então ler um pouco da Escritura de Pedro, da Escritura que Deus então revelou para Pedro, e ele então registrou para a igreja, para nós hoje. E novamente esse ponto ele é visto nas cartas. Pedro foi um homem que cresceu, que buscou o conhecimento do Senhor. Quando ele escreve a sua primeira carta, ele começa logo dando glória a Deus. Versículo 3, Pedro diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Essa carta ela é uma carta belíssima e ela é interessante porque foi um homem simples que escreveu. Pedro conheceu Jesus e Pedro se aproximou de Jesus. E agora, tempos depois, Pedro, com um grande conhecimento ainda maior de Jesus, Pedro escreve. E ele é então servo de Jesus. Pedro escreve no versículo 18 do capítulo 3 da primeira carta, ele diz: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Olha o entendimento de Pedro. Pedro aqui escreve para animar pessoas e ele diz: olha, Cristo morreu pelos nossos pecados,
para nos conduzir a Deus. Então Pedro, o apóstolo Pedro, ele tinha uma compreensão clara do plano de Deus, entendendo que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados e nos conduzir uma vida a Deus. Pedro ama Jesus e isso todos nós devemos copiar na vida de Pedro. Pedro foi um homem que andou com Jesus. Pedro, o apóstolo, o servo de Cristo, foi alguém que nos deixa o exemplo de busca pelo Senhor. E Pedro, sabendo que Jesus é Senhor, sabendo que Jesus é Deus, ele encoraja, ele desafia as pessoas do seu tempo a buscarem mais Jesus. Nessa primeira carta, no capítulo 1, ele vai dizer para aquelas pessoas: olha, vocês preparem o entendimento e vocês esperem na graça de Jesus, porque vocês não podem mais viver nas paixões que vocês tinham anteriormente. Pelo contrário, tornai-vos santos em todo o seu procedimento, porque está escrito: sejam santos, porque Deus é santo. Olha que fantástico! Pedro escrevendo e encorajando as pessoas a viverem uma vida santa, porque Deus é santo. Pedro encorajando as pessoas a viverem para a glória de Deus. Ou seja, Pedro tinha um grande conhecimento de Deus e Pedro vivia para Deus. E aqui, queridos, esse para mim é um dos grandes encorajamentos que, se nesse dia nós podemos então lembrar de Pedro, eu diria que esse é o grande encorajamento que Pedro nos deixa na sua carta para todos nós. Nós precisamos nos aproximar do Senhor, conhecer o Senhor e viver para a glória do Senhor. Nós não podemos viver longe da graça de Deus. E aqui eu quero fazer uma aplicação e terminar lendo um último versículo de Pedro. É o último versículo que ele escreve. A tradição conta que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo porque ele não se achou digno de morrer na mesma posição de Jesus. Sim, Pedro foi morto por causa da fé em Jesus. Pedro foi um homem que pagou um alto preço para ser um filho de Deus. Ele cria em Jesus, ele vivia para Jesus e ele estava disposto a morrer por Jesus. Queridos, isso significa que nós precisamos imitar o apóstolo Pedro. Se nós falamos e temos consideração então por esse homem de Deus, que amava Jesus, que amava o Senhor, nós precisamos nos aproximar de Deus. Aqui eu lamento porque, infelizmente, nós vivemos em um contexto em que muitas pessoas falam de Deus. Nós vivemos em um contexto em que muitas pessoas falam de Jesus, em que muitas pessoas falam de São Pedro, falam de Paulo, falam de Maria. Mas será que muitas pessoas que falam de Pedro, que falam de Maria, grandes servos de Deus, será que vivem como eles viveram? Será que buscam conhecer Jesus que eles conheceram? Será que de fato se importam em conhecer o Senhor? Ó queridos, o grande lamento que eu faço é porque muitas pessoas falam de Jesus, muitas pessoas falam de Pedro, falam de Maria, mas poucas pessoas se sacrificam para conhecê-lo, vivem em uma religião morta, vivem em um fim triste porque falam em nome de Deus, mas muitas vezes não vivem intensamente com Deus. Dizem que são filhos de Deus, mas não conhecem o Pai. Pedro não foi alguém assim. E é por isso que Pedro nos encoraja. Ele está nos convidando a nos aproximar de Deus. E é por isso que eu quero ler para você um texto de Pedro. Olha o que Pedro diz para nós nessa noite. Ele diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Essas são as últimas palavras de Pedro registradas. Ele diz: antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele é a glória agora e na eternidade. Pedro está nos dando o encorajamento de que nós precisamos nos aproximar. Antes, crescei na graça e no conhecimento. O que é que você tem feito para conhecer Jesus? O que é que você tem feito para conhecer a Deus?
Olha o que Pedro está nos dizendo. Não adianta falar em nome de Deus, não adianta ser religioso e não buscar conhecer a graça. Por isso, querido, se Pedro pode deixar um encorajamento para a sua vida nessa noite, nessa manhã ou nessa tarde, quando você estiver assistindo esse vídeo, o encorajamento de Pedro para a sua vida é: cresça na graça, cresça no conhecimento de Jesus, porque a vida com Deus é de fato uma vida de crescimento e de conhecimento na graça do Senhor. Imite Pedro, imite o apóstolo Pedro, cresça na graça e no conhecimento do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somente a Ele, conforme Pedro aqui diz, seja a glória, a honra, agora e na eternidade. Que Deus te abençoe e que a graça seja contigo.